Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde a você. Hoje é quinta-feira, a gente está aqui de novo para trazer mais informações para você do agronegócio nacional e internacional. Você vai ver hoje com a gente nesta edição. Olha, a safra brasileira, a exportação brasileira de soja pode atingir no acumulado do ano até o final de novembro 54 milhões de toneladas. Nesta edição você tem informações a respeito das exportações do terminal de grãos do Maranhão, que já bateu a meta do ano antes mesmo dele acabar. E olha, por falar em modais, tem a proposta da construção de uma hidrovia no Mato Grosso, Pará e Amazonas, assunto importante aqui na Agricultura BR. E ainda, exportação de soja, aliás, a produção de soja e milho dos Estados Unidos somam juntas mais do que o dobro de toda a produção agrícola do Brasil. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. Você já sabe, o Agricultura BR no ar. Apesar do mercado futuro da soja ter recebido hoje uma boa notícia em relação às vendas dos Estados Unidos, as operações na Bolsa de Chicago hoje vêm em queda. Vamos acompanhar agora como é que vem os negócios. Chicago tem muita pressão. Aliás, hoje ainda você vai ver um estudo exclusivo da equipe de grãos da Rural Business que mostra que se não houver quebra na safra da América do Sul, os negócios com soja nos Estados Unidos podem chegar a $7 por bushel. Mas antes que chegue a esse número, vamos acompanhar como é que estão os valores negociados no mercado. Nós temos aqui a posição de janeiro de 2016, negociado a $8,56 mais 25 por bushel, uma queda de 0,17%. Março vem com $8,58 mais 75 por bushel, queda de 0,23% para essa posição. Maio vem com queda também, queda de 0,28% a $8,64 por bushel, e julho de 2016 com negócios a $8,71 mais 25 por bushel. Assim veio os negócios com a soja lá nos Estados Unidos que tiveram um bom volume de vendas, quase 1.800.000 toneladas, quase 40%, 39% acima de vendas da semana passada, mas nada anima esse mercado extremamente pressionado. Bom, aqui no Brasil, o dólar que atingiu a marca de R$ 3,80 na última sexta-feira e operou acima desta marca ao longo da semana, ontem perdeu esse suporte, fechando o dia a R$ 3,78. Na manhã de hoje, moeda americana também vinha em baixa aqui no Brasil, atingia R$ 3,75. A gente acompanha agora como estão os negócios neste momento. Então, veja só, o dólar comercial opera ainda com variação menor a R$ 3,74 mais 4, agora ampliou um pouquinho este valor, mas ainda assim vem em pressão, queda de mais de 1%, agora caindo 1,18%. Esta é a negociação, então, agora para o dólar comercial aqui no Brasil, R$ 3,74. Vamos trazer então os destaques para a soja aqui no Brasil. O dólar está caindo, esse número aí traz impacto para os negócios aqui no país. E eu quero chamar a atenção agora para as exportações brasileiras. Essas exportações brasileiras podem fechar o mês de novembro num valor realmente elevadíssimo. Pode chegar a 54 milhões, ultrapassar a marca de 54 milhões de toneladas de soja embarcada. E olha, logo no começo do mês, na primeira semana do mês de novembro, nós trazíamos um levantamento da agência Rural Business que mostrava já o acumulado de vendas para o mês de outubro, até o final do mês de outubro, e depois um outro que mostrava o que tinha sido embarcado de janeiro até o dia 8 de novembro. Horas, aquele número ele já ultrapassava a nova meta que tinha sido estabelecido pela Conab. A Conab tinha, no último levantamento que foi apresentado há 2 semanas, tinha colocado uma situação de meta de exportação em 52.600.000 toneladas. No dia 8 de novembro, já eram 52.630.000 toneladas embarcadas, já tinha sido superado. Agora, então, com esse volume, chegando a ultrapassar a marca de 54 milhões ainda no 11º mês do ano. Vamos agora conferir os números que nós temos aqui. Nós temos levantamentos interessantes e esse gráfico que eu vou trazer agora mostra muito claramente como que a Conab tem mudado a sua estimativa das exportações. Você tem aqui o que aconteceu
em 12 meses. Em 12 meses, a Conab teve que ampliar a sua meta de exportação em quase 5 milhões de toneladas, foram 4 milhões e 600 mil toneladas de ampliação para a meta de exportação. Novembro do ano passado, essa meta era de 48 milhões, chegou a 49, depois em março desse ano, ela foi reduzida a 46 milhões e 800 mil toneladas da vendas de exportações. Conab diminuiu, talvez também por conta daquele volume menor que se teve no mês de fevereiro, houve atraso na colheita, houve greve de caminhoneiro no começo do ano, então tinha uma situação diferente. Essa situação se manteve pelo menos até junho. Em julho começou a colocar para cima mais uma vez a sua estimativa. Em agosto desse ano veio para 49 milhões e 100 mil toneladas. Teve troca também, teve mudança em setembro, mudança em outubro e em novembro agora, o último levantamento trouxe para 52 milhões e 600 mil toneladas de soja na expectativa de exportação. Meta já totalmente superada de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior, que já mostrava no dia 8 de novembro um número superior a esse, passava de 30 mil toneladas se comparado à nova meta da Conab. Já esse próximo gráfico aqui traz uma situação bem interessante, porque mostra na cor vermelha o que deve acontecer com as exportações brasileiras de janeiro a novembro, já chegando a 54 milhões e 100 mil toneladas, é um recorde absoluto. Nunca se teve um número tão expressivo como esse. A meta de exportação, como você já sabe, já disse algumas vezes, hoje está aqui na cor verde, 52 milhões e 600 mil toneladas. Para que isso ocorra, para que ocorra essa situação aqui pintada de vermelho, 54 milhões de toneladas, as vendas de novembro vão ter que confirmar 1.960.000 toneladas embarcadas. E olha só, esse é um número que muito provavelmente será mesmo confirmada de acordo com os números de embarque diários de soja, pela média por dia útil, esse número realmente será batido. Além disso, tem a comparação com a fila de navios, o line-up dos portos brasileiros, que dão a entender que realmente esse número será alcançado no mês de novembro, que será recorde também nos embarques com a soja. A semeadura da soja da temporada 15 e 16 segue avançando pelo país. No estado de Goiás, parte do estado recebe chuvas mais frequentes, a outra parte está com um clima mais seco, por isso a semeadura segue um pouco atrasada. Falando no estado goiano, nós recebemos uma foto do Matheus de Paraúna, lá no estado de Goiás, mandou foto da sua produção de soja, que fica localizada no sudoeste goiano. Por lá, na região sul como um todo, as chuvas têm sido mais frequentes e por isso ele fez o registro da sua lavoura de soja já no estágio inicial de desenvolvimento. Bom, como eu comentava há pouco, o estado goiano tem enfrentado situações climáticas diferentes. Na região mais ao norte, falta chuva e a umidade do solo está bastante baixa. Para saber então como fica essa condição do tempo para este estado do país, a gente vai ao vivo até a Sumar falar com a Thaíse, ela que tem as informações do tempo para a gente. Oi, Thaíse, boa tarde para você. Como que fica a previsão do tempo para o estado goiano? Boa tarde, Juliana. Sobre o estado de Goiás, ainda continua chovendo nos próximos dias. No último mês, as chuvas ganharam um pouco de força sobre o estado. Os acumulados chegaram a passar dos 100 milímetros em algumas regiões, mais de 50 milímetros também no norte do estado e, por isso, a umidade do solo está elevada em alguns pontos do estado. No norte de Goiás e também no oeste, a umidade do solo ainda está baixa por conta das chuvas mais irregulares. Só que agora, nas próximas semanas, as chuvas elas devem continuar atingindo o estado de Goiás com um volume até que expressivo, principalmente no leste do estado. Até o dia 23 de novembro chove mais de 50 milímetros. No interior de Goiás, essa chuva é ainda irregular e mal distribuída e não deve atingir todas as fazendas. No sul do estado também teremos volumes um pouco mais elevados, 30 milímetros acumulados. Entre os dias 24 e 28, a chuva perde um pouquinho de força no leste do estado,
Mas as instabilidades ainda continuam atuando, provocando pancadas de chuva ainda irregulares e mal distribuídas sobre o estado de Goiás. Essa chuva irregular, ela significa que ela não deve atingir todos os municípios do estado. Elas acontecem de maneira bem mal distribuída, atingindo uma fazenda sim e a outra não. Então, esses 30 milímetros aqui entre os dias 24 e 28 não devem atingir todas as áreas do estado de Goiás. Entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, as chuvas ganham um pouco mais de força na região do Distrito Federal, com acumulados um pouco mais expressivos, enquanto que no restante do estado de Goiás, ainda acumulados de no máximo 30 milímetros. E novamente, esses acumulados, essa chuva deve cair em forma de pancadas ainda bem irregulares, Juliana. Ok, Thaís, obrigada então pelas informações a respeito de Goiás, mas a gente continua falando com você a respeito do estado do Mato Grosso, que assim como o estado goiano também enfrenta irregularidade nas chuvas, né? Por lá os produtores ainda seguem fazendo a semeadura e precisam dessa água toda para fazer a lavoura se desenvolver bem. Qual que é a previsão do tempo por lá? Olha, no estado do Mato Grosso, a previsão não é tão otimista quanto para o estado de Goiás. No estado de Goiás vai chover um pouco mais agora nos próximos dias, os volumes vão ser um pouco mais expressivos. Já sobre o estado do Mato Grosso, essa chuva deve trazer baixos acumulados agora nos próximos dias e não deve ser tão significativa. A umidade do solo, que estava um pouco mais elevada no oeste do estado, vai voltar a baixar agora nos próximos dias, já que as chuvas vão perder bastante força por lá. Até o dia 23 de novembro, como a gente observa, não há previsão de chuva expressiva sobre essa região e neste período as temperaturas ainda continuam bastante elevadas, o que contribui para baixar ainda mais a umidade do solo. Só mesmo no leste do Mato Grosso é que chove um pouco mais, mas também volumes de no máximo 30 milímetros. Entre os dias 24 de novembro e 28, as chuvas ainda continuam um pouco mais expressivas nessa região, mas ainda continuam irregulares e também mal distribuídas. Sobre o oeste do estado, baixíssimos acumulados, apenas 15 milímetros neste segundo período. Essa chuva também será em forma de pancadas que devem atingir uma fazenda sim e a outra não, viu, Juliana? Daqui a pouco eu volto com mais. Tá certo, Thaís. Obrigada pelas informações. Até já. Por aqui é hora de cotações de mercado. Veja como estão os valores da soja hoje pelo país. E o vazio sanitário do algodão encerra amanhã no estado de Minas Gerais. Minas, que teve na produção temporada 14-15 um total de 26.400 toneladas da pluma produzidas e uma expectativa de 27 mil toneladas para a nova temporada. É o que você vai conferir agora na reportagem de Érica Machado. O vazio sanitário do algodão, que começou no dia 20 de setembro, termina agora em 20 de novembro. Nesses 2 meses, ficaram proibidos o plantio dessa cultura e a preservação de plantas vivas remanescentes da safra anterior, conforme estabelecido pela portaria do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. A medida vigorou em todo o estado. O IMA permite, durante o vazio, o plantio de algumas áreas para pesquisa e produção de sementes genéticas, obtidas por meio do processo de melhoramento de plantas. Permitiu também o cultivo de sementes básicas, originadas da multiplicação de sementes genéticas, e ainda o plantio de sementes das classes C1, C2, S1 e S2, resultado da multiplicação de sementes básicas, mediante solicitação prévia de apresentação do plano de trabalho. O vazio sanitário visa coibir e reduzir a proliferação do besouro bicudo do algodoeiro, que ataca lavouras e destrói plantações, trazendo prejuízos econômicos aos agricultores. O IMA realiza, durante os 2 meses do vazio, a vigilância junto às propriedades rurais cadastradas no Instituto. Produtores que descumprirem o período do vazio serão notificados para regularizarem a situação. Mantido o descumprimento das normas e com base na Lei Estadual de Defesa Vegetal, poderão ser multados em até 1.500 unidades fiscais do estado de Minas Gerais, com valor total de cerca de R$ 4.084,35. Érica Machado para o SBA.
E falando em algodão, a gente acompanha agora um pouquinho sobre o mercado da fibra no cenário internacional e também aqui no Brasil. Começando pelo algodão negociado em Nova York, que hoje opera em alta. A alta é de quase 1% para a posição de dezembro de 2015, que agora negocia o algodão a 62 centes de dólar, mais 13 por libra-peso. Já a posição de março vem a 63 centes mais 14 por libra-peso, alta de 0,30% agora. Maio de 2016 opera com alta de 0,25%, já na cotação máxima do dia, 63 centes mais 81 por libra-peso. Enquanto a posição de julho também vem próxima ao valor máximo negociado no dia de hoje, com alta de 0,15%, negócios a 64 centes de dólar, mais 15 por libra-peso. Bom, o que acontece com o algodão aqui no Brasil é que os preços vêm em queda diante da baixa qualidade do produto ofertado e também da baixa disponibilidade do algodão no mercado doméstico. A gente acompanha agora o que o CPEA levantou a respeito dos preços aqui no Brasil. Você tem aí na tela comigo. Preços anotados para o dia de ontem, 18 de novembro, ficando em R$ 2,29 mais 0,6 por libra-peso. Mais uma queda de 0,30% na terça-feira, no valor de quarta-feira em relação ao valor de terça. No acumulado deste mês de novembro, a gente vê aqui no gráfico como que a linha vem descendo, vem caindo o preço do algodão. A queda já soma 1,71%. A gente acompanha agora mais cotações do algodão aqui no Brasil, desta vez para pluma, negociado no maior estado produtor da fibra, Mato Grosso. Na edição de ontem, a gente trouxe para você, aqui no Agricultura BR, a participação de vários telespectadores da Bahia que nos acompanham ao vivo pelo Canal do Boi. Vou citar aqui eles, o Marcos Fernando de Sobradinho, Ricardo de Barra, João José de Euclides da Cunha e também o Joaquim de Ribeira de Pombal. Mandaram mensagem para a gente através do WhatsApp. Eles querem saber, Fabiano, a respeito do clima na Bahia. Olha, a preocupação do produtor rural do estado da Bahia é generalizada. A Bahia não tem uma chuva consistente já há pelo menos 30 dias. Preocupação hoje não está escolhido que tipo de cultura. O produtor de soja da Bahia está realmente muito preocupado, o produtor de cacau também, porque tem perdido parte da sua produção, e quem trabalha com outras culturas também. A umidade do solo está extremamente comprometida. Em relação à semeadura da oleaginosa, não tem condições ainda para fazer o plantio. Vamos saber agora com a Thaís Baroni como é que fica a situação, a expectativa para as próximas semanas de chuvas no estado da Bahia. O produtor está preocupado, Thaís, querendo saber quando chove, alguns para não perderem a sua produção e outros para saberem quando vão poder fazer a semeadura. Olha, Fabiano, infelizmente eu não trago boas notícias para os produtores do estado da Bahia. Vai voltar a chover sobre o estado? Vai, mas é uma chuva ainda irregular e mal distribuída de baixo acumulado que deve atingir somente as áreas mais ao sul e também oeste da Bahia. Como vocês estavam dizendo agora há pouco, a umidade do solo está muito baixa sobre todo o estado. Desde o mês de agosto não chove de maneira significativa sobre o estado da Bahia. As temperaturas estão muito elevadas por lá e por isso o solo sobre todo o estado está muito seco. A previsão para a tarde de hoje no estado da Bahia é de pancadas de chuva em toda essa área mais escura aqui do mapa, mas como eu disse, é uma chuva irregular em forma de pancadas que devem ocorrer principalmente no período da tarde. Só mesmo nessa área aqui mais escura, que chove de maneira um pouco mais intensa, mas ainda assim não deve trazer volumes de chuva muito expressivos. Amanhã a situação não muda muito, as instabilidades avançam um pouco mais sobre o interior, mas essa chuva aqui de amanhã também, assim como a de hoje, deve ser irregular, mal distribuída e não deve atingir todos os municípios da Bahia e muito menos deve trazer grandes volumes de chuva. No fim de semana também teremos previsão de pancadas de chuva sobre o interior da Bahia, mas assim como hoje, também amanhã, uma chuva ainda de baixo acumulado. Como a gente observa aqui neste primeiro período, até o dia 23 de novembro, apenas 5 milímetros acumulados no interior da Bahia, 15 milímetros ao sul, só mesmo nessa região aqui é que chove um pouquinho mais, mas ainda assim, no máximo 30 milímetros nesses próximos 5 dias. Entre os dias 24 e também 28 de novembro,
Como eu disse, as instabilidades vão avançar um pouco mais sobre o interior do estado, mas ainda assim os volumes de chuva não devem ser muito expressivos, no máximo 30 milímetros. Essas chuvas também serão em formas de pancadas bem irregulares e mal distribuídas, que não devem atingir todas as fazendas da região e muito menos devem ajudar a aumentar muito a umidade do solo. A partir do dia 29 de novembro, a chuva volta a ganhar um pouquinho de força nas áreas ao sul da Bahia. Os acumulados já variam entre 50 e até 70 milímetros nessa região, mas as temperaturas ainda vão seguir bastante elevadas por lá. Então, infelizmente, a umidade do solo não deve subir muito no estado da Bahia agora nos próximos dias. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Thaís, obrigado pela participação. Quer dizer, o estado de alerta para produtores de soja que esperam para semear e também produtor de cacau que está perdendo a sua produção continua. Inclusive, a respeito do cacau, nós conversamos na manhã de hoje com o Mercado do Cacau, que é um portal na internet que liga todas as informações sobre este setor aqui no Brasil. E eles comentaram que a estimativa da produção baiana de cacau caiu de 1.300.000 toneladas do fruto para 1 milhão de toneladas. A gente vai para o intervalo, na volta tem informações sobre o mercado do café, milho e trigo. Estamos de volta com a Agricultura BR desta quinta-feira. Por aqui você acompanha agora os números dos indicadores do agronegócio. E o primeiro indicador é para a pecuária brasileira, indicador do boi gordo Brasil, que teve uma valorização de 6,4% nos últimos 12 meses. O destaque de agora, então, traz os números. Lembrando que o indicador boi gordo Brasil considera os 14 principais estados produtores do país, tirando uma média simples, considerando a mínima e a máxima de cada um deles, para se chegar a esse valor que você acompanha comigo agora no intervalo dos últimos 30 dias. O intervalo analisado é entre 19 de outubro e 18 de novembro. O valor de início aqui do intervalo é de R$ 144,06. Esse valor ele veio ganhando força durante todo o final do mês de outubro, começo do mês de novembro. Esse mês de novembro, no final da semana passada, chegou a ter um leve recuo, mas retomou rapidamente e agora fecha essa última quarta-feira, fechou o dia de ontem a R$ 145,25 por arroba. Em 30 dias, alta de 0,69%. Eu ressalto que a alta de 0,69% nos últimos 30 dias e de 6,4% em 12 meses. Já o preço da soja alcançou ontem o valor de R$ 75,25, mais uma pequena alta, somando aí ao valor pago pela saca de soja no país. Este valor anotado ontem foi o mais alto da história para a data 18 de novembro. Ele ficou no valor máximo dos últimos 10 dias e se igualou ao que a gente tinha visto há 30 dias atrás. Vamos relembrar então como foram estes números? Veja só comigo o indicador Soja Brasil feito pela agência Rural Business, levando em consideração 10 estados produtores. E o que aconteceu neste último mês? No dia 19 de outubro, o preço médio ficou em R$ 75,45. Comparando ao valor que tivemos ontem, 18 de novembro, há uma leve queda, leve redução de 0,2%, apenas 20 centavos de diferença. Ao longo deste mês de outubro, fim de outubro, para até a data que tivemos ontem em novembro, preço alcançou R$ 76,83 no dia 21 de outubro, quando foi o maior preço para estes últimos 30 dias. De lá em diante veio recuando, chegava a R$ 76,30 no dia 27 do mês e iniciava novembro já na casa dos R$ 75. No dia 2 atingia R$ 75,90, no dia 10 R$ 75,05. Na última semana chegou a cair do patamar de 75, operando durante alguns dias no valor de R$ 74, mas recuperou essa marca no dia de ontem, portanto, fechando o período a R$ 75,25. Se a gente comparar com o que havia exatamente um ano atrás, aí sim há uma elevação bastante considerável de mais de 21%. Bom, por aqui o destaque é para o indicador Milho Brasil. Ontem esse indicador recuava em relação à última terça-feira, saiu de R$ 28,72 a saca, valor de fechamento da terça. Ontem fechava em R$ 28,56, então uma leve queda entre terça e quarta-feira, mas mantém os valores acima de R$ 28,50 e um valor que tem 20% quase de alta se comparado ao que acontecia há 12 meses. Indicador Milho Brasil
Brasil, que é feito considerando os 8 principais estados produtores do país, a mínima e a máxima diária, para se chegar a uma média simples que você acompanha agora. E essa média simples traz o intervalo do dia 19 de outubro até 18 de novembro, sai do valor de R$ 28,00. Nós tivemos bem no final do mês passado, de outubro, um recuo que chegou a ficar pelo menos uns 2 dias abaixo da marca de R$ 28,00. Depois ele retoma, ganha a casa de R$ 28,50 e assim se mantém. Nos últimos 30 dias, a alta é de 0,56% para esse indicador e em relação ao último ano, os últimos 12 meses, a alta chega a quase 20%, é uma alta de 19,2% em 12 meses. O preço do café arábica na região sul de Minas Gerais não para de cair. Ontem registrou mais uma queda, atingindo o valor de R$ 467,50 no valor de cada saca de 60 quilos. Este valor foi o mais baixo desde o dia 20 de setembro. Com isso, com essa nova queda do dia de ontem, o preço já acumula uma desvalorização de mais de 6% nos últimos 30 dias. É o que a gente acompanha agora no gráfico. Você vê que o valor saiu de R$ 497,50 um mês atrás, no dia 19 de outubro, e veio abaixo. No dia 29 de outubro, atingia R$ 487,50. No início de novembro, já caía para R$ 482,50, valor anotado no dia 8. Nestes últimos dias, também vem registrando desvalorização, atingindo ontem, portanto, R$ 467,50, queda de 6,03% no último mês. Até o fim da edição de hoje, você também tem outras análises sobre o preço do café arábica no cenário nacional e também do Conilon. Por aqui os destaques agora são para o mercado futuro do café. Você vai ver os negócios com café arábica no mercado futuro na Bolsa Paulista, na Bolsa de Nova York e robusta também na Bolsa de Londres. E olha, nos últimos dias, as últimas semanas já estão sendo marcadas por muita oscilação no que diz respeito ao café arábica, principalmente. A pressão do mercado é muito forte. Quanto mais chove na região sudeste do país, confirmando uma florada melhor, mais o investidor achata os preços, pressionam os valores em Nova York e isso ocasiona valores menores, tanto na Bolsa Paulista quanto no mercado físico brasileiro. A situação não é boa mesmo em relação às vendas. Nós estávamos acompanhando há pouco a Juliana com o indicador Café Sul de Minas, mostra que em 30 dias um recuo de 6%, é um recuo muito forte e é o resultado direto da questão climática. Além disso, alguns levantamentos que foram apresentados pelo mundo de países sem tradição, de consultorias inexpressivas, apontam para uma safra brasileira sem nenhuma base em relação à questão climática e a questão também de desenvolvimento do país, como, por exemplo, umidade de solo, a área que está sendo investida, a tecnologia, não tem consideração nenhuma isso, apontando para uma safra muito superior às últimas safras brasileiras. Teve gente dizendo que vai passar de 60 milhões de sacas, que seria um total absurdo comparado com a situação que o cafeicultor vive hoje nas propriedades do país. Você vai acompanhar agora como é que estão os negócios na Bolsa Paulista, é o primeiro mercado futuro, hoje vindo em alta e até com um volume de contratos um pouco mais expressivo do que o habitual. Posição de dezembro vem com 1.360 contratos negociados a $141,25 por saca, a alta é de 2,28%. Março, $1.620 por tonelada, $147 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,82%. Pode voltar aqui, tivemos um problema aqui com o sinal, daqui a pouco a gente retoma, mas nós tínhamos também outras posições. A posição de julho também vinha com alta, vamos ver agora retomando aqui a posição de setembro, perdão, só que com apenas 30 contratos sendo negociado também em alta essa posição lá na Bolsa Paulista.
Bom, você viu aí um pouquinho do que acontece agora no cenário internacional também. Você viu os preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York e se percebeu bem, eles estão em alta, recuperam hoje as perdas expressivas dos últimos dias. Vamos ver mais de perto então, veja comigo, café arábica negociado na plataforma Futures, posição de dezembro subindo quase 5% agora, 4,74% de alta, com negócios a $1,18 mais 10 por libra peso. A posição de março de 2016 também sobe mais de 4% hoje, recupera preço, vem a $1,20 mais 65 por libra peso. Posição de maio sobe 4,15%, negocia o café arábica a $1,22 mais 85, enquanto isso a posição de julho sobe 3,99% agora, praticamente 4% também, alinhando essa alta com as demais posições, negócios a $1,24 mais 90 por libra peso, e se a gente percebeu bem, os negócios foram ainda superiores na manhã de hoje. Bom, o que acontece com o café arábica em Nova York não acontecia até há pouco tempo, pelo menos com o café robusta em Londres, que esse vinha com queda expressiva. Fabiano. Vamos conferir então, Juliana, o que acontece com o café em Londres, porque vinha perdendo muito o valor há poucos minutos, mas agora tem uma inversão. O café em Londres ele está em alta nesse momento, alta expressiva, muito parecida à alta, inclusive, com o que acontece em Nova York. A posição de novembro já não tem contratos negociados, enquanto janeiro vem com 1.560 dólares por tonelada, a 3,51% de alta nessa posição. Então, alta expressiva aqui, acima de 3,5% na posição de mais curto prazo. A posição de março é negociada a 1.581 dólares a tonelada, alta de 3,46%, aumentou um pouco mais agora. E maio, 1.603 dólares por tonelada, alta de 3,28%. Neste momento, aumentou aqui mais um pouco, a alta continua em relação ao café robusta negociado na plataforma Life na Bolsa de Londres, mostrando que hoje nós temos café tanto na Bolsa de Nova York arábica quanto café robusto em Londres vindo em movimento de alta expressiva. Veja no próximo bloco como anda os embarques de soja e milho no terminal de grãos do estado do Maranhão. Você vai conferir também os números de vendas e exportações dos Estados Unidos, porque o trigo teve um movimento muito positivo na última semana. Daqui a pouco você tem esses e outros detalhes. Agricultura BR de volta, seja bem-vindo se você chegou agora. E olha só o assunto, olha, o terminal de embarques do estado do Maranhão superou as metas de exportações. É isso mesmo, o terminal que foi inaugurado em agosto deste ano no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, já bateu mais de 50% da meta de exportação que tinha para todo este ano de 2015. A previsão era embarcar 2 milhões de toneladas até o fim deste ano, mas atingiu 3 milhões no início deste mês de novembro. O Tegran, como o terminal é conhecido, é um dos destaques entre os novos portos logísticos que estão começando a operar no chamado Arco Norte do país, ajudando a desafogar os portos do Sul e do Sudeste. Os embarques feitos neste ano pelo terminal ajudaram o porto de Itaqui a sair do 6º lugar entre os portos de maior movimentação agrícola do país em 2014 para 4º lugar em 2015, atrás apenas de Santos, Paranaguá e também o porto de Rio Grande. Bom, e a gente segue falando sobre logística aqui no Brasil. A Comissão do Meio Ambiente aprovou nesta quarta-feira uma proposta apresentada pela Frente Parlamentar Agropecuária para analisar a viabilidade da construção de hidrovias nos estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas. Se os projetos de engenharia forem aprovados, forem analisados,
se eles mostrarem viabilidade técnica, econômica e também ambiental, eles vão permitir a construção de hidrovias nos rios Verde, Juruena, Teles Pires, Tapajós e também Rio Amazonas. Bom, o sistema hidroviário do Brasil hoje em dia é muito pouco utilizado para fazer o escoamento da safra de grãos do país. Apenas 4% de toda a carga brasileira passa por hidrovias. Este projeto da Frente Parlamentar da Agropecuária passa agora para análise da Comissão de Minas e Energia. E as vendas de exportações de milho dos Estados Unidos fecharam a última semana com 779.800 toneladas comercializadas, 26% a mais do que o volume que tinha sido exportado, vendas de exportação da semana imediatamente anterior. É o maior volume da temporada. Com isso, hoje o mercado em Chicago se animou um pouco e milho vem em alta. É o que nós acompanhamos agora, milho operando em alta neste momento, são quase as posições de maior valor negociado no dia e dezembro é negociado a $3,64 por bushel, com uma alta de 0,62%. Março é negociado a $3,70 mais 50 o bushel, alta de 0,61%. Maio, $3,75 mais 50 por bushel, uma alta de 0,53%. E julho de 2016, com negócios a $3,81 por bushel, alta de 0,59%. Assim vem os negócios com milho no mercado futuro lá em Chicago, hoje subindo e mostrando alguma recuperação. E olha, por falar em milho norte-americano, milho nos Estados Unidos tem uma expressão muito grande. Até a última segunda-feira, os americanos já tinham avançado 96% na sua área que foi cultivada com cereal. São cerca de 32 milhões e 420 mil hectares que foram cultivados com milho. E isso resulta numa retirada dos campos, uma colheita que já chega próxima a 333 milhões de toneladas de uma única só vez. Aí, com esses números todos, a equipe da Rural Business fez um estudo que mostra a soma da produção norte-americana de soja e milho na temporada 2015-2016. Milho deve chegar a 346 milhões, soja deve passar de 108 milhões, chegar a 108 milhões e 300 mil toneladas produzidas. Esses dois números, essas duas variáveis somadas, passam de 454 milhões de toneladas de soja e milho produzido nos Estados Unidos. E o Brasil, mesmo com condições climáticas melhores, com uma cobertura melhor, toda a safra de grãos do Brasil chega a pouco mais de 208 milhões de toneladas. Portanto, Estados Unidos, apenas com soja e milho, produzem mais do que o dobro da safra brasileira. Nós vamos mostrar alguns números aqui que são curiosos no comparativo entre os dois países. Nós mudamos aqui. E aqui eu quero mostrar a representatividade dos estados norte-americanos na produção dos Estados Unidos. Aqui já está combinado, tá? O volume produzido de soja e milho em cada um desses estados. E aí nós temos como estado de maior expressão, o estado de Iowa com 17%, Illinois 14%, Nebraska e Minnesota com 11% cada um, Indiana 6%, todos os outros estados americanos 41% juntos. Mas o número que mais chama atenção aqui é o total. Aqui é só soja e milho produzido nos Estados Unidos, 454 milhões e 100 mil toneladas produzidas, só de soja e milho. Então é um número que fica muito acima, né? Fica mais que o dobro da produção brasileira geral de grãos. Aí você considera tudo, soja, milho, trigo, sorgo, a produção brasileira toda, amendoim, entre outras produções. Aqui nós temos uma escala com os principais produtores de milho do mundo e a totalidade para essa safra 15-16. Esse número aqui é importante, chegando a 974 milhões 870 mil toneladas produzidas de milho no ranking global.
Os Estados Unidos tem 346 milhões e 800 mil toneladas previstas, China 225 milhões de toneladas, lembrando que a China consome pelo menos 213 milhões de toneladas de milho, Brasil 81 milhões e 500 mil, aqui nós temos o México com um número igual. Aí, dessa aqui são os números que são lançados para toda a produção internacional de milho, somando, então, portanto, pouco mais de 974 milhões de toneladas. Outro destaque que a gente continua trazendo aqui, ainda falando a respeito de milho e também outras produções, é o consumo. Nós temos aqui o consumo listado e você observa aqui que o consumo americano chega a 301 milhões e 100 mil toneladas, uma parte muito expressiva, de 39% é para produzir etanol. É por isso que o mercado americano é tão sensível às altas e baixas do petróleo. China, 214 milhões de toneladas, União Europeia 75 milhões e 500 mil, Brasil 59 milhões, México 34 milhões e 300 e Índia 22 milhões e 300 mil toneladas em relação ao consumo lá para cada um desses países que são expressivos também na produção. Já a última análise gráfica aqui dessa primeira parte, que a gente está falando de milho também, da produção do mundo, nós temos aqui as exportações internacionais e um ranking também em relação aos maiores exportadores. E ele é liderado pelos Estados Unidos, com 45 milhões 720 mil toneladas, Brasil 25 milhões, Argentina 16 milhões, Ucrânia e Rússia 15 milhões cada um, e o Paraguai 4 milhões de toneladas são os maiores exportadores do cereal do mundo, de acordo com os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Atenção agora para os negócios com milho aqui no Brasil, mas no mercado futuro. O cereal negociado lá para frente é negociado na BMF Bovespa e a gente acompanha agora as últimas negociações. Veja só, hoje o milho tem número elevado de contratos para a posição de janeiro do ano que vem, mais de 3.200 contratos, mas vem operando em baixa. A queda é de 1,18% e negocia a saca a R$ 34,40. Já a posição de março do ano que vem negocia a saca a R$ 35,57, com uma queda um pouco menos expressiva, de 0,36%. Maio do ano que vem também tem negócios agora na Bolsa Paulista. São 50 contratos negociados a R$ 34,05 a saca. Esta posição vem com alta em relação ao ajuste anterior, alta de pouco menos de 0,5%. Enquanto isso, o mês de setembro do ano que vem também já tem contratos, são 310 a R$ 33,90 a saca, estas com queda de 0,70%. Agora a gente confere como estão os números do milho no Brasil, mas no mercado físico. Veja como estão os valores hoje no Paraná. E o Agricultura BR destaca a sua participação através da enquete da semana. A enquete da semana é voltada para o produtor brasileiro de soja. E nós queremos saber se você ainda tem soja da temporada 14-15 para vender, para comercializar. Essa é uma pergunta polêmica, muita gente já participou, mandou outras perguntas por conta dessa questão e nós queremos saber a sua opinião, se você ainda tem, se vai comercializar neste ano ou no próximo. Para responder é simples, você pode participar através das nossas mídias sociais, mas principalmente através do WhatsApp. O nosso número é 67 9656 2266. Bom, e se você perdeu a edição desta semana que trouxe aqui uma análise gráfica feita pela agência Rural Business, que fez um estudo para saber sobre o preço pago pela soja no Brasil no fim do ano para o início do próximo ano. Tem esse estudo feito pela agência Rural Business ao longo dos últimos 5 anos. Você tem todas as informações acessando o blog do Agricultura BR através do portal do SBA. Bom, por aqui a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta tem informações sobre o cenário internacional do trigo. Estamos de volta. Atenção agora para o quadro Agroações. Você vai acompanhar como estão as ações de empresas ligadas ao agronegócio brasileiro que possuem papéis na BMF Bovespa.
Bom, e hoje o destaque é para a Minerva Foods. Minerva Foods que tem apresentado nas últimas semanas valores mais baixos para as ações. Os investidores têm, de certo modo, penalizado os números das ações, os valores de ações negociados na Bolsa Paulista. Antes de mostrarmos os fundamentos e o que aconteceu nos últimos 30 dias, você acompanha aqui na Agricultura BR como é que estão os negócios neste momento. E neste momento, nova queda para as ações da Minerva. Minerva Foods segue caindo, segue perdendo. A queda agora é de 1,64%, negociada a R$ 11,98. Abriu com valor de R$ 12,24, agora já opera abaixo de R$ 12. As ações da Minerva Foods, que são negociadas sobre a sigla BIF3. Assim vem sendo negociadas as ações da Minerva Foods que tem apresentado quedas sequentes. Essa queda agora parece ser bem alta, né? Está acima de 1,6%, mas só no dia de ontem, a Minerva, os valores das ações da Minerva perdiam 2,49%. Portanto, há pressão, sim, sobre os valores das ações desta empresa. Vamos ver o que aconteceu nos últimos 30 dias? É o que nos mostra agora a análise gráfica, mostrando o intervalo de 30 dias, de 19 de outubro até 18 de novembro. Nesse intervalo, o valor chegou a ser negociado até de R$ 13,69. O pico de preço se deu no final do mês de outubro. Entretanto, a partir de então só perdeu força e fechou ontem a R$ 12,14, com uma queda de 2,49%. De acordo com o analista Júlio Brissac, os investidores seguem penalizando as perdas a Minerva Foods, que reportou no último dia 10 um prejuízo líquido muito forte. O prejuízo foi de R$ 446.100.000. Portanto, aí o mercado acaba olhando a Minerva com outros olhos e penalizando o valor das suas ações. Neste momento, você via há pouco, ontem fechava ainda acima de R$ 12, hoje vem abaixo de R$ 12 o valor das ações da Minerva. Um outro destaque importante do analista é que houve um avanço nas perdas de 130,2%, um avanço muito alto, 130,2% em relação ao mesmo período do ano de 2014. Portanto, esses R$ 446.100.000 de prejuízo, eles já são um valor 130% maior do que era apresentado em termos de números negativos no terceiro trimestre do ano passado. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. Destaque por aqui agora é para o mercado do arroz. Bom, lá no estado gaúcho, os produtores estão ocupados com os trabalhos de semeadura no campo. Com isso, há pouca oferta do produto disponível no mercado. Com isso, os preços vêm em alta já há um tempo no estado do Rio Grande do Sul. No dia de ontem, segundo o indicador CPEA, registrou mais uma valorização e é o que a gente vai acompanhar agora. Veja comigo, então, preço do arroz em casca, pago em reais por saca de 50 quilos. Valor anotado ontem foi de R$ 41,30. O arroz segue renovando o recorde no seu preço aqui no mercado físico do Brasil. Esse valor de ontem registrou uma alta de 0,19% em relação ao dia anterior, 17 de novembro. Ao longo deste mês de novembro, já acumula uma alta superior a 1%, que soma 1,23%. Agora a gente confere as cotações do arroz, mas do cereal beneficiado também para o Rio Grande do Sul.
E olha, o relatório de vendas e exportações apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, hoje um pouco mais cedo, apresentou o número de vendas para o trigo dos Estados Unidos de 721.900 toneladas, um número bastante expressivo. Ele fica bem acima do que era reportado exatamente na semana imediatamente anterior a essa. Ele ficou 218% superior à semana anterior a essa. Então, essa semana agora, essa última que fechou com um volume bastante elevado de vendas e exportações de trigo. Trigo que não tem tido bom desempenho na temporada. Ele tem alguns adversários muito claros, como por exemplo um dólar muito elevado, que tem prejudicado também os trabalhos com outras commodities agrícolas dos Estados Unidos. Vamos ver agora como é que estão os negócios, porque trigo hoje vem em alta. Posição de dezembro é negociada a $4,89 mais 50 por bushel. A alta é de 1,29%. Março a $4,90 mais 50 por bushel, alta de 1,13%. Maio de 2016 a $4,94 mais 50 por bushel, uma alta de 1,07%, enquanto julho é negociado a $4,98 por bushel, uma alta de 1,01% para essa posição. Observe que os números seguem muito abaixo daquilo da marca de $5 por bushel no mais curto prazo, mesmo ganhando no dia de hoje mais de 1% nessas posições. O trigo talvez seja a commodity que mais sofre com a pouca competitividade por conta desse dólar elevado. O dólar vem elevado frente às principais moedas do mundo. Isso tira a capacidade de competir dos produtos dos Estados Unidos. Estados Unidos que estão em processo de trabalho de lavoura com o trigo nos Estados Unidos, e nós temos aqui uma situação que mostra uma ampliação dos estoques nos últimos anos. Essa situação de ampliação, comparando apenas a temporada 14-15 com a 15-16, mostra que ela aumenta em 4.300.000 toneladas de uma temporada para outra. A temporada passada eram 20.500.000 toneladas e agora vem para 24.800.000 toneladas em relação a essa temporada. Esse número da temporada 15-16, ele é muito superior a qualquer outro nessas temporadas aqui que são listadas para nós. Da temporada 11-12 até a temporada 2015-2016. Um detalhe em relação aos fatores ligados ao trigo é que a temporada de inverno já está praticamente toda semeada, já chega a 94% em relação ao trigo de inverno dos Estados Unidos. Um outro destaque em relação à produção norte-americana. Temporada 15-16 tem uma estimativa de produzir 55.800.000 toneladas, um pouco acima da temporada 14-15, que foi de 55.200.000 toneladas de trigo que foram produzidos nos Estados Unidos. A temporada recorde aqui foi a 2012-2013, chegou a 61.300.000 toneladas. Entretanto, é exatamente essa temporada, a temporada 15-16, que tem o número mais elevado de estoque, passando da marca de 24 milhões, quase 25 milhões de toneladas estocadas somente nos Estados Unidos. É uma produção extremamente elevada. Por aqui eu vou trazer agora um destaque que a gente sempre fala a respeito do trigo e também do milho, soja também. Então, esse quadro vai mostrar como é que está o dólar frente às principais moedas do mundo. Esse indicador, ele faz esse comparativo e mostra como o dólar subiu no mundo todo. Nós temos aqui a média de valores para o mês de novembro de 2011 até 2015. Esses valores aqui estão pontuados, por pontuação, enquanto que 2015, só para lembrar, é o acumulado dos valores do dólar até o dia de ontem. No comparativo, Dollar Index é um indicador que é uma das principais referências do valor do dólar americano em todo o mundo. E ele leva em consideração a sua cotação frente a um pacote de moedas formados pelo euro, pelo iene, pelo franco suíço, a libra esterlina, dólar canadense e coroa sueca. Observe como a pontuação para novembro de 2015 é alta. Ela chega a 98,69. Ano passado, essa pontuação era de 87,86.
pontos. Portanto, o dólar realmente ele vem muito elevado. O comparativo aqui com anos anteriores, como 2011, ele fica até 20 pontos superior acima daquilo que era praticado em 2011. Então, o dólar sim vem valorizado, que vem com muito valor frente às moedas, as principais moedas do mundo, não é somente em frente ao real, e isso vai sempre tirar competitividade dos produtos dos Estados Unidos. Bom, e a gente retoma o assunto trigo agora para falar um pouquinho sobre o andamento da lavoura aqui no Brasil. Bom, os produtores de trigo dos estados produtores, os principais deles, Paraná e Rio Grande do Sul, avançam com os trabalhos de colheita. No estado gaúcho, os trabalhos já atingem mais de 85% da área cultivada. E cada vez mais, com que a colheita avança, mais se confirmam os prejuízos dessa safra, causados, é claro, pelo excesso de chuvas no estado do Rio Grande do Sul. A repórter Viviane Lara conversou com alguns produtores rurais que afirmam que não vão mais investir na cultura. Acompanhe. A colheita do trigo se aproxima do fim. A péssima qualidade do grão, por consequência de ações climáticas, deve representar uma perda de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o estado. Talvez nós não tenhamos aí nem 350 mil toneladas para entregar ao mercado com a qualidade que o mercado exige. E, portanto, vamos ter aí alguma coisa muito próxima a 900 mil toneladas, como triguilho, ou trigo tipo 3, ou trigo para ração, que é altamente depreciado, que não vale praticamente nada. Após 2 anos com prejuízos no trigo, a próxima safra deve ter uma redução significativa de área, pois até mesmo quem sempre acreditou na cultura não sabe se irá plantar no próximo ano. O baixo rendimento não agrada o produtor que sempre investiu no trigo. Com 300 hectares da cultura, a expectativa de colher 50 sacas por hectare ficou apenas no planejamento inicial da safra. No momento que fechamos 10 sacas por hectare, realmente foi bastante abaixo da média e os custos de produção também mais elevados. E a gente acredita que no próximo ano os custos estejam mais elevados ainda, como a gente está observando aqui na safra de verão. A gente é triticultor por vontade, por anos de experiência, só que prejuízo ninguém gosta de acumular, e esse foi o 2º ano consecutivo. Então a gente vai estudar muito bem o custo para ver se vamos plantar trigo ou não. Nos próximos dias, a Emater pretende concluir a estimativa de prejuízos à produção gaúcha. Viviane Lara para o SBA. E não é só no Rio Grande do Sul que a situação preocupa os produtores, a colheita também avança no estado paranaense com baixa qualidade do cereal. E por conta disso, os preços vêm elevados. Já no acumulado deste mês de outubro, há uma alta considerável, é o que a gente vai acompanhar agora, de acordo com o indicador CPEA, feito para o estado do Paraná. No dia de ontem, registrou mais uma alta, quase recuperando aquele valor que a gente vê ali no dia 13 de novembro, quando a tonelada atingia R$ 730,54. O valor de ontem, de R$ 729,19, representou uma alta de 0,83% em relação ao dia anterior, quando teve aquela baixa um pouco mais expressiva. Bom, apesar desses valores terem caído um pouquinho nesta semana, recuperando agora no dia de ontem, no acumulado deste mês de novembro já acumula uma alta superior a 1%. Se a gente relembrar o que acontecia em outubro, a alta também aconteceu e ela foi bastante significativa, foi de quase 6%, segundo o indicador CPEA. Bom, a gente acompanhou há pouco a situação no Rio Grande do Sul por conta das chuvas, lavouras de trigo bastante danificadas e depois de um tempo onde a chuva deu uma certa trégua no estado, as chuvas voltaram a atingir com mais intensidade o estado gaúcho. Chuvas fortes, tempestades, em especial no estado do Rio Grande do Sul. Quem acompanha a Agricultura BR sabia que isso voltaria a ocorrer, as previsões do tempo têm apontado para essa situação. Ontem, por exemplo, pegando a cidade de Uruguaiana, choveu somente nessa cidade 68 milímetros. Vamos saber agora
agora com a Thaís Baroni como é que está a situação, se essa chuva ela continua e por quantos dias ela pode se prolongar. Thaís Baroni está aqui conosco. Thaís, a situação do produtor gaúcho realmente é de se preocupar, as perdas são muito grandes nos campos. Como é que fica essa questão da previsão para o sul, em especial no Rio Grande do Sul, que é o estado mais afetado? Olha, Fabiano, hoje ainda chove forte sobre o Rio Grande do Sul, uma área de baixa pressão que se formou entre o Rio Grande do Sul e a Argentina na última noite, já propaga nuvens bastante carregadas sobre o estado, como a gente pode observar aqui pelas imagens de satélite. Como vocês disseram, em Uruguaiana choveu mais de 68 milímetros nas últimas horas, as rajadas de vento passaram dos 90 km por hora e houve registro até de queda de granizo. Essa chuva forte e esses temporais, eles devem avançar sobre as demais áreas do Rio Grande do Sul ainda nesta quinta-feira, provocando também chuva forte. Como a gente observa aqui, a previsão é de pancadas de chuva, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e no Paraná. Só que é no Rio Grande do Sul que essa chuva vem com mais intensidade e o risco para temporais é elevado na tarde de hoje. As temperaturas por lá ainda continuam elevadas, principalmente nas áreas mais ao norte do estado, já que a chuva deve chegar por lá mais no fim do dia. Então, antes da chuva chegar, as temperaturas ainda sobem bastante, com máximas passando aí dos 30 graus. Entre Santa Catarina e também Paraná, as temperaturas continuam elevadas, pois esse sistema também está avançando em direção a esses dois estados. Amanhã, a chuva mais intensa deve se concentrar sobre o estado do Paraná. Sobre o Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar firme, principalmente no sul e também no oeste do estado. Continua chovendo um pouco mais nessa região, mas amanhã a chuva já vai ser bem menos intensa do que hoje. A chuva em forma de pancadas também, que já não deve trazer grandes transtornos. Os maiores volumes de chuva e os temporais devem ocorrer mesmo entre Santa Catarina, mas principalmente no estado do Paraná. Amanhã, sobre o Rio Grande do Sul, os ventos vão passar a soprar de quadrante sul. Por isso, as temperaturas vão cair sobre todo o estado. Não vai chegar a fazer tanto frio, mas em vista dos dias que as temperaturas ficaram muito elevadas, as máximas vão cair bastante. Na região central do estado, por exemplo, a máxima não deve passar dos 21 graus. Já no sábado, o tempo volta a ficar mais firme sobre o Rio Grande do Sul, o sol volta a aparecer sobre todo o estado, também em Santa Catarina e no oeste do Paraná. Vai continuar chovendo somente nessa área e no sábado ainda a previsão de chuva um pouco mais intensa para o norte do Paraná. Mas nas demais áreas da região, no interior da região sul, o fim de semana deve ser de tempo firme e com temperaturas já um pouco mais elevadas a partir do sábado. Na região central, as máximas voltam a passar dos 26 graus. Mesmo no sul e também leste do Rio Grande do Sul, é que as temperaturas ficam um pouco mais amenas, com os ventos soprando ainda de quadrante sul. Essa chuva que eu disse que vai cair na região sul agora nos próximos dias, ela deve ser bem intensa sobre o estado do Paraná, onde os acumulados podem passar dos 130 milímetros. No Rio Grande do Sul, as chuvas elas vão perder força agora nos próximos dias e vão se tornar um pouco mais irregulares. Em algumas áreas do estado é que continua chovendo um pouco mais. Entre os dias 24 e 28 de novembro, as chuvas mais fortes ainda se concentram sobre o estado do Paraná. O risco para temporais neste período sobre todo o estado ainda é bastante elevado. Os acumulados de chuva podem passar dos 100 milímetros em grande parte do estado do Paraná. Já sobre o Rio Grande do Sul e também sobre parte de Santa Catarina, as chuvas elas vão perder um pouco de força agora nos próximos dias. Fabiano, daqui a pouco eu volto com mais. Tá certo, Thaís. Obrigado pela participação. No próximo bloco tem informações a respeito da produção de laranja e também a previsão do tempo para o sudeste do país. A Agricultura BR está de volta e agora trazendo destaque para o mercado da laranja. A gente vai acompanhar agora, de acordo com o CPEA, como estão os preços do fruto no mercado físico do Brasil. Veja com a gente, então, indicador CPEA, em primeiro lugar, para a laranja industrial, que é a laranja que o produtor vende direto para a indústria. No dia de ontem, 18 de novembro, a caixa de 40 quilos e 800 gramas foi negociada a R$ 13,96. Esse valor anotou uma alta de 0,72% em relação ao valor anterior, que estava estável desde pelo menos quinta-feira da semana passada. No dia de ontem, portanto, teve essa alta, somando a alta no acumulado do mês de novembro, que já chega a mais de 2,5%.
Vamos ver agora então como é que está esse indicador para a laranja pera in natura. É o que nós acompanhamos agora, ela já está lançada aqui para o Agricultura BR e ontem ela fechava R$ 16,50, a caixa de 40 quilos e 800 gramas. Um ganho de 0,06% em um dia. O acumulado dos últimos 30 dias apresenta uma alta de 3,9%, laranja pera que vem em movimento de estabilidade neste momento nos negócios, de acordo com o indicador do CPEA. Bom, a gente segue falando sobre fruticultura e em especial sobre laranja, mas agora com um destaque internacional. Olha só, a Flórida, que é o maior estado produtor de laranja dos Estados Unidos e que representa boa parte das exportações mundiais de suco de laranja, deve ter a menor safra de laranja dos últimos 50 anos. Segundo o último boletim divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a previsão para a safra 15/16 é de 74 milhões de caixas, queda de 23,5% em relação à produção na temporada 14/15. O principal responsável apontado para esta redução na produção é o greening, doença que reduz severamente a produtividade das plantas. Estas imagens que você está vendo na tela são imagens de plantas e frutos infectados pelo greening. A doença já atinge 70% dos pomares do estado americano e a alta incidência vem resultando na redução de safra na Flórida desde 2012. Aqui no Brasil, o Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, faz um alerta aos produtores paulistas para a importância do manejo correto do greening na manutenção da produtividade nos pomares. A entidade explica que na Flórida, os produtores optaram por manter as plantas doentes no campo desde quando a doença foi identificada em 2005 e agora perceberam que as plantas estão produzindo cada vez menos. Com isso, a orientação é de que as plantas doentes sejam eliminadas, já que não há cura do greening nestas plantas produtivas de laranja no mundo. E um levantamento da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo aponta que a produção de cana-de-açúcar e laranja devem ser maiores. É o que você confere agora com o repórter Gustavo D'Angelo. Os números que antecedem a previsão final da safra 2014-2015 da cana-de-açúcar e da laranja no estado paulista indicam diminuição da área, mas aumento de produção e de produtividade. A cana-de-açúcar ainda sofre reflexo das condições desfavoráveis que o setor sucroalcooleiro vem enfrentando desde 2008. Mas, de acordo com especialistas, os efeitos danosos dos baixos índices pluviométricos da safra passada estão superados, embora a produtividade esteja abaixo do potencial desta cultura. É por isso que a produção de cana deve ficar em 428,3 milhões de toneladas. Já com relação à laranja, que deve atingir uma produção de 295,40 milhões de caixas, o decréscimo das plantas em produção indica a disseminação mais intensa de doenças nos pomares, agravados pelo aumento do custo de produção da cultura, aliado à alta dos preços dos defensivos, fatores que poderão contribuir para a diminuição da área de citros no estado. O levantamento foi realizado pelo Instituto de Economia Agrícola em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, órgãos ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, a gente segue falando sobre a região sudeste do país, porque por lá as chuvas estão mais intensas, sobretudo sobre o estado de São Paulo, também sul de Minas Gerais. Inclusive, até o estado do Espírito Santo tem recebido chuvas um pouco mais frequentes nos últimos dias. A gente fala mais uma vez com a Thaís agora para saber sobre a previsão do tempo para essa região do país. Thaís, vai continuar chovendo dessa maneira e vai continuar, inclusive, no estado do Espírito Santo? Olá, Juliana, vai sim, vai continuar chovendo um pouco mais sobre a região sudeste do país nos próximos dias e a novidade é que vai voltar a chover um pouco mais entre o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo. Essa região tem recebido poucas chuvas agora nas últimas semanas,
O solo ainda está bastante seco, mas como vocês devem ter notado, sobre o interior de Minas Gerais, a umidade do solo já voltou a subir. Essa região também estava com solo bastante seco nos últimos dias, mas agora com as chuvas das últimas semanas, a umidade do solo voltou a subir também. Entre Rio de Janeiro e principalmente no estado de São Paulo, o solo está bastante encharcado por causa das chuvas que foram mais frequentes e até volumosas. A previsão para a região sudeste do país na tarde de hoje é de pancadas de chuva também em toda a região, sendo que entre Espírito Santo e leste de Minas, essa chuva vem com forte intensidade, há risco inclusive para alguns temporais agora no período da tarde. Em São Paulo, sul de Minas e Rio, essas pancadas de chuva também ocorrem no fim do dia e podem também vir com um pouco mais de intensidade. Amanhã o tempo continua instável sobre o sudeste do país. Uma frente fria que está se formando sobre a região sul deve chegar ao sudeste amanhã, provocando chuva intensa sobre o sul do estado de São Paulo. Nessa região aqui há risco para temporais com ventania, descarga elétrica e até queda de granizo. Nas demais áreas da região sudeste, as pancadas de chuva ocorrem mais para o fim da tarde e não vêm com tanta intensidade assim. Já no sábado, o tempo ainda segue instável sobre a região sudeste do país, só que desta vez a chuva mais forte se concentra entre sul de Minas Gerais e leste de São Paulo. É nessa região aqui que o risco para temporais aumenta a partir do sábado. Nas demais áreas do estado de São Paulo, Minas e Espírito Santo também continua chovendo, mas uma chuva com menor acumulado e intensidade. Como a gente pode observar aqui, nos próximos dias até o dia 23, mais de 100 milímetros sobre o leste de Minas e mais de 70 milímetros sobre o interior de São Paulo. Entre os dias 24 e 28, os maiores volumes de chuva ainda se concentram sobre o estado de São Paulo e sobre Minas Gerais também vai chover um pouco mais neste período, mais de 50 milímetros também sobre o estado do Espírito Santo. Hoje eu encerro minha participação por aqui. Volto com vocês no estúdio. Boa tarde. E pelas informações, boa tarde e até amanhã. Bom, por aqui vamos ver como é que estão as cotações do café arábica em Minas Gerais e São Paulo. Bom, você já acompanhou com a gente aqui nesta edição os valores do café arábica e também conilon no mercado físico nacional, que vem em pressão negativa. Isso porque os preços no cenário internacional também estão em queda, influenciados pelo bom clima aqui no Brasil, que está desenvolvendo uma boa florada para esta nova safra de café. A gente vai acompanhar agora os números levantados pelo CPEA para essas duas variedades no mercado físico do Brasil. E aí você vai ver o quanto que esses valores vêm em baixa. A gente começa analisando o indicador café arábica, negociado pelo Brasil, levando em conta a saca de 60 quilos. No dia de ontem teve o valor anotado de R$ 461,94. Esse valor se manteve praticamente estável em relação à negociação do dia anterior. No gráfico a gente vê como o preço vem oscilando, mas no acumulado do mês, aí sim acumula queda, sim, uma queda superior a 2% já ao longo deste mês de novembro, queda que soma 2,13%. O café Conilon usa como principal referência o café robusta negociado em Londres. Nós vimos um mapa ali da Thaís há pouco, aquela área que produz café Conilon no país, Espírito Santo e até uma parte de Minas Gerais, lá no norte, totalmente sem umidade no solo. Estava um gráfico mostrando linha vermelha sobre o estado. Então as chuvas não são suficientes para retomar essa situação. Já esse café, o Conilon, que é referência para esse estado, o estado do Espírito Santo, mostra o valor de R$ 374,46 por saca. Esse representa um recuo de 0,11% em relação ao dia 17 de novembro, quando o valor era de R$ 376 para esse valor. E sempre ressaltando que ontem nós tínhamos o café Conilon, o café robusta em Londres, ele sendo negociado com queda forte no dia de ontem. Hoje está retomando um pouco o valor lá na plataforma Life, o que traz uma expectativa de que esses valores fechem hoje em patamares mais elevados. E a gente confere agora mais cotações do mercado físico, desta vez para o estado paranaense. Acompanhe.
Reta final do Agricultura BR desta quinta-feira, a gente traz para você agora as últimas informações a respeito da soja negociada em Chicago e também do dólar aqui no Brasil, fatores importantes para formar o preço da soja no mercado do Brasil. A gente começa vendo os valores da soja na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, que hoje vem em alta. Hoje mais cedo vinha em pressão negativa no início da manhã, mas mudou o rumo dos negócios, agora vem subindo. A posição de janeiro opera a 0,32% de alta agora, com negócios a 8 dólares 60 centes mais 50. Março vem a 8 dólares 63 centes por bushel, alta de 0,26%. A posição de maio negocia a soja a 8 dólares 68 centes mais 75 por bushel, alta de 0,25%. Enquanto isso, a posição de julho vem a 8 dólares 74 centes mais 50 por bushel, alta de 0,20%. Todos os negócios hoje já foram maiores no dia de hoje, as negociações foram mais altas, mas se a gente comparar a cotação mínima do dia, ali na última coluna a gente vê como a soja já despencou no dia de hoje. Hoje, no início da manhã, vinha em queda, uma queda expressiva, e aí veio mudando o rumo dos negócios, agora vem em cenário positivo. Soja que teve um bom desempenho de vendas, de acordo com o relatório apresentado hoje, 1.797.600 toneladas foram vendidas, um número 39% superior à semana que antecedia. Vamos ver como é que está o dólar, então, rapidamente, forma o preço no Brasil, dólar despenca, Juliana. Dólar comercial é negociado a R$ 3,73 mais 6, queda de 1,45% para a moeda norte-americana. Então, formação de preço aqui no Brasil, dólar recua e recua forte nesta quinta-feira. Bom, e a gente vai ficando por aqui hoje. Se você perdeu essa edição, é só entrar no blog do Agricultura BR e revê-la ela na íntegra. A gente relembra com você agora quais foram os principais destaques do dia. Você viu que as exportações brasileiras de soja podem superar a marca de 54 milhões de toneladas ainda em novembro. O terminal de grãos do Maranhão já bateu a meta de exportação para esse ano de 2015, inclusive superou em mais de 50% toda a sua expectativa. Um projeto tenta trazer uma hidrovia para Mato Grosso, o estado do Pará e também Amazonas. Nesta edição, você também acompanhou o que acontece com os pomares de laranja na Flórida, Estados Unidos, que estão bastante infectados pelo greening, doença que afeta a produção mundial. A gente vai ficando por aqui. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.